Caminhando para o 25º dia desta corrente de oração, restando apenas 3 dias para finalizarmos um propósito estabelecido por Deus. Ainda estamos falando sobre integridade. O conteúdo de hoje, no mundo de hoje, viver uma vida com integridade não é uma escolha fácil, mas é a melhor escolha. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de 11 a 24, somos solicitados a lutar em uma batalha difícil contra os nossos desejos pecaminosos e escolher viver uma vida melhor de integridade. Oh, aleluia! Só Deus sabe como são as nossas lutas. Dias difíceis, dias tenebrosos, dias assombrados. Mas Deus se faz presente em nossas vidas. E pegando o livro, entendendo o que Deus quer dizer neste momento em que no mundo de hoje viver uma vida com integridade não é uma escolha fácil. Pegamos aqui no livro 1 de Pedro, versículos de 2, 11 e 24. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. O livro da vida diz, no versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sóis vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como os malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia da visitação. Sujeitai-vos, a toda instituição humana, por causa do Senhor, que seja o Rei como soberano, que as autoridades, como enviadas por ele, tentam para castigo dos malfeitores, como para louvor os que praticam bem. Aleluia! Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais amadurecer a ignorância dos insensatos. Como livres sois, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus, tratai todos com honra, amais os irmãos, temer a Deus, honrar ao Rei. Aleluia, aleluia. Deus falando fortemente, amado, meus amadas. Minhas amadas, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção no que Deus diz. Que fazem guerra contra a tua alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros que malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Fiz a leitura dos versículos de 11 a 17, e podemos entender que fazer o bem, honrar a todos, buscar a paz e viver justiça. A carta de 1 de Pedro desfila um cardápio de prática que nos posicionam no mundo e contribuem para a construção de uma cidadania marcada pela prática do bem, pela honra aos outros, pela busca da paz e pela vida com justiça. Engajamento ativo da construção da cidadania é um fator missionário, por mais que se afirme em muitos círculos que os cristãos são cidadãos do céu e não devem se envolver na vida social e na atuação pública. É exatamente por terem sido resgatados
para a cidadania celestial, que eles estão livres para os mergulhos na construção de uma cidadania do bem. Uma honra de paz e da justiça aqui na terra. O autor de 1 de Pedro afirma: isto ao fazer está impressionante convocatória para uma vida na sociedade. Como vimos, as igrejas são pequenas, a pessoa é pobre, enfrenta a prática do persecutórios. Em um contexto assim, poderíamos até imaginar o autor advertindo os irmãos e as irmãs a se proteger e recolher uma vida comunitária fechada. Mas, pelo contrário, temos uma cidadania livre. Mas ele faz exatamente o contrário, convocando-as a uma vida pública, a um engajamento na sociedade, enfatizando especialmente a prática do bem. Este apelo está presente em toda a carta. A prática do bem está associada ao desafio de tratar a todos com honra, de busca de paz e de viver uma vida exemplar, que aplaca a ignorância dos insensatos e estabelece uma agenda positiva na sociedade. É melhor que sofrais por praticadores o que é bem do que praticando o mal. O apelo que está modelo de vida resume-se o próprio exemplo de Cristo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mesmo entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivemos para a justiça. Deus se faz presente neste exato momento. Porque Jesus, mesmo sabendo, mesmo sendo acusado, mesmo sendo ameaçado, ele carregava consigo mesmo as ofensas, ele não revidava. E aqui é o grande exemplo dessa vida exemplar cristã. Deveres dos que prestam serviço ao trem. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for o bom e condato, mas também ao perverso, porque isso é grato. O que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportai-vos com paciência? Se, entretanto, quando se pratica o bem, sois iguais afligidos, e suportai com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidores os seus passos. Porque quanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes aos seus passos. E chegamos a este momento final, que eu chamo a atenção para você porque é um momento que precisamos refletir. Curvem a cabeça. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidores os seus passos. Oh, meu Pai, obrigado. Porque este momento é o momento desta palavra chegar até você.
Ser cristão significa seguir Jesus. Às vezes queremos criar as nossas próprias fórmulas nos segmentos a Jesus, inventando métodos e estratégias que tornem esse caminho mais palatável e bem-sucedido. Mas está tudo errado. Cristo sofreu em vosso lugar, no seu lugar. Ele deixou o exemplo para você seguir. Não crie caminhos, não crie atalhos para a sua vida. Com isso acabamos de... Oh, glória! Acabamos nos desconcentrando de Jesus e deixando de nos parecer com Ele. Seguir os passos de Jesus significa deixar a vida ser moldada pelo Evangelho, em que vemos o Mestre vivendo, agindo e sendo sacrificado por nós. Não fique desconectado com Cristo. Porque se você ficar desconectado de Jesus e deixando de nos parecer com Ele, seguir os passos de Jesus significa deixar a vida ser moldada pelo Evangelho, em que vemos o Mestre vivendo, agindo e se sacrificando por nós. Um critério de sofrer como Jesus sofreu e sofrer em nome dele. Não há para o cristão outro caminho senão aquele que segue a Jesus. E não há outro Jesus a não ser aquele da cruz, que nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo. Cristo sofreu por mim, sofreu por você, sofreu por todos nós. Ele acabou de deixar um grande chamado, um grande exemplo. Um critério que Pedro esboça em sua carta é que seguir a Jesus significa sofrer como Jesus sofreu e sofrer em seu nome. Não há para o cristão outro caminho senão aquele que segue a Jesus. E não há outro Jesus a não ser aquele da cruz, que nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.